gente está aqui hoje no Fala Nerd Bully com um convidado especial que é o Picareta Psíquico. E hoje eu vou falar então sobre o 3%, a série nacional que estreou no Netflix recentemente. Eu vi a primeira temporada completa, eu gostei bastante e depois, vocês sabem que eu não gosto de spoiler, e então depois que eu vi tudo, eu comecei a procurar na internet para ver o que as outras pessoas estavam falando. E me surpreendeu que no geral as críticas estão muito ruins. Estão pesadas, estão bem negativas. E aquilo me surpreendeu, porque eu gostei. Mas o que me chamou a atenção, então assim, a crítica nacional mesmo, né, criticando muito a série, uma das críticas, assim, uma das mais rasas e que mais repetem é que é parecido com Jogos Vorazes. Mas Jogos Vorazes também já todas essas séries que meio que vão nessa área de Jogos Vorazes, a origem todos eram daquele Battle Royale, que é um livro japonês que virou mangá, e isso está aprendendo nos Jogos Vorazes. Então assim, dizer que o 3% é parecido com Jogos Vorazes não é uma crítica, é uma constatação. Isso não diminui nada a série. O ponto central ali na série é a questão do processo, né, de você passar para o lado de lá. E é muito interessante, né, o jeito que eles caracterizam, eu achei muito bom, assim, é isso, assim, um lado é escasso e o outro é abundante. Então, e aí as pessoas que estão do lado escasso querem passar para o lado de lá, que seria um lugar perfeito. Né? Talvez um fato que tenha passado despercebido é que ele foi lançado na sexta-feira antes do vestibular da FUVEST, que é o vestibular mais concorrido do Brasil, né? A própria série já é uma crítica a esses processos seletivos estilo FUVEST, ou estilo qualquer, quem aqui não participou de nenhuma dinâmica de emprego, né? Que manda você fazer aquelas coisas absurdas como mostra, né? Principalmente nos primeiros 2 episódios. Exatamente. Né, do Netflix. Então a série é uma crítica a tudo isso, ela se desenvolve muito bem nesse ponto, né? Talvez um problema tenha sido vender aquilo como se fosse uma ficção científica. Tem elementos de ficção científica, mas o ponto ali é uma ficção social. Né? É você pegar esse elemento da nossa sociedade, que é a competição extrema, né? E essa educação que a gente tem toda voltada para a competição, para você mostrar que é melhor do que os outros, que você tem que ser melhor, porque aquela coisa, se você não é, outro é, e aquela coisa assim, porque se um cara saiu da miséria e virou um mega empresário, então ele é um exemplo, e você que não conseguiu é um merda porque não consegue. Né? Então assim, a série é uma crítica a todas essas coisas. Eu acho que a série tem muito a ver com a nossa realidade. Sim. Né? E aí você criticar a série porque ela não imita um modelo americano, não é um argumento válido, porque de fato eu acho que até eu li uma crítica americana falando bem da série, porque exatamente tem elementos na série que não aparecem na ficção que eles produzem lá, e que o fato do Netflix ter produzido uma série e distribuído ela globalmente, que tem uma leitura de um país periférico sobre um futuro distópico, é interessante, porque enriquece a discussão. Sim, sem então, dúvida. A gente que está aqui dentro acaba sendo crítico demais e não enxerga esses nuances. Sim, eu também vi críticas à atuação dos atores e falei assim, olha, eu acho que tem tudo ali. Tem atuações primorosas, sim. Tem atuações medianas, tem atuação nível malhação. Só que, gente, a galera que criticou a atuação, acho que está passando muito tempo lendo legenda de série americana. Porque não olhando pra cara do... Porque você pega essa série super americana, cara, a maioria também é tudo canastrão. Não tem ali, nossa, meu Deus, que atuação. São raros os que fazem. Sim, e aí você... também criticar nos diálogos, que eu não vi nada de errado. Talvez o cara também a gente tenha que ser acostumado a um ritmo americano de série. Que é bem formatado. Isso. Todas as séries americanas são muito parecidas no padrão. Né? E aí quando você vê, porque veja, uma coisa, mesmo dublado, uma coisa é você ver uma coisa traduzida, né? Sim. Mesmo dublada, e na legenda, e outra coisa é alguém pensando em português. Escrever originalmente naquela língua, né? Na sua língua. Então assim, lógico, não tem nada, não tem nada de primoroso, mas também não tem nada que desabone. Na atuação dos atores, também no roteiro, então tá ok, né? Não é perfeito, é óbvio que não é perfeito, mas como eu falei, acho que o ponto é esse, assim, a crítica à competitividade, uma coisa que é bem interessante, que é uma discussão que a gente tem hoje aqui, que é o mérito, né? Isso aparece muito, assim, aquela questão da meritocracia, que as pessoas acreditam muito
né, na meritocracia e não percebem que... O lado B, né? O lado negativo disso. E agora, só para se você tá vendo, agora é o mega spoiler, então se você não viu o último capítulo, você para de ver agora. Isso é a última coisa que revela, assim, porque do lado de lá, por que eles precisam recrutar os 3%? Porque eles são estéreis, né? Eles são esterilizados, não podem ter filho, ou seja, é o mérito máximo, né? Qual que é a maior injustiça, né, segundo a série da nossa sociedade? É a hereditariedade. Porque tira a lógica do mérito, né? O cara que herda, ele não precisa fazer todo o esforço que aqueles caras que estão na série tiveram que fazer. Então você tem que eliminar essa questão da hereditariedade. O que é interessante é que muita gente que adota o discurso da meritocracia, se você for ver, é de uma casta de herdeiros, né? E aí herda de alguma forma algum tipo de... E aqui no Brasil, então, que você tem linhagem de políticos, você tem linhagem de professores de quatrocentona, né? Então, você tem linhagem de tudo, linhagem acadêmica, linhagem de médico, linhagem de... Não é? Então, assim, é interessante... Deveriam ser coisas que se conflitam, mas aqui a gente tem que encaixar as duas no mesmo lugar. É lógico, veja, se você está numa sociedade desigual e você todo dia é obrigado a sair de casa e se deparar com a miséria, você tem que criar um discurso para que você não morra de culpa, né, de ver aquilo. Para que você justifique a diferença. Então você fala assim, não, tudo bem porque eu trabalhei, tudo bem porque por N razões. É uma questão de sobrevivência psíquica, né? Porque se você vê aquela desigualdade o tempo todo e aquilo, você tem que desligar, aquilo não pode te afetar negativamente, senão você pira, né? Então você arranja uma justificativa, constrói uma justificativa. Outra coisa, nem que seja uma justificativa religiosa também. Não, você aceita que você Deus quis, porque Deus quis, por N coisa. O elemento religioso também está presente, é genial. Tem um cara que é dos personagens lá, um cadeirante, e o pai dele é como se fosse um pregador do processo. Né, que ele fala, não, é o processo. Ele defende essa ideologia do mérito, de passar por o processo de tudo, seleção. porque assim, e é muito interessante que fala assim, não, todo mundo é igual perante o processo. Exato. Né? É muito interessante todos esses elementos. E assim, são críticas que estão assim, gritantes do momento histórico que a gente está vivendo agora. Então isso é muito legal. Eles estão falando sobre o nosso dia a dia. E o que é mais interessante nessa crítica que o Careta comentou da visão gringa, que assim, são coisas que estão extremamente atuais agora pra gente, mas que os gringos viram como algo que de alguma forma também é relevante para eles. E que não é uma coisa que eles acabam produzindo, porque eles já têm uma fórmula lá, que é aquela coisa do adolescente branco com questões com autoridade. Todas essas Hunger Games, o Maze Runner... tudo assim, adolescente branco de classe média que tem problema com a autoridade. Né? E isso meio que... E o 3% é uma ficção distópica que sai um pouco dessa... Outra coisa interessante também, quando o 3% era só um trailer, um dos roteiristas que estava envolvido na época do projeto, não é o Pedro Aguilera, que é o criador lá, o principal showrunner da série, mas um dos roteiristas que trabalha com ele desde a época é o JH Crema, e na época que estava aquele boom do trailer, ele fez um artigo muito interessante, eu vou deixar linkado aqui, por que ele desistiu da Poli. O JH Crema estudou, e ele conta isso no artigo num dos colégios que tem isso como filosofia. Essa da competição, de passar no vestibular, os melhores. Então ele foi criado num colégio lógica, assim, passou na Poli, que é a faculdade da USP de engenharia mais top que tem. E aí na faculdade ele passou por toda aquela coisa da competitividade. E lá também é altamente competitivo. E é isso. E aí uma hora ele falou, não quero isso. Eu acho que o artigo chama Por que eu desisti da Poli, alguma coisa assim. E é aquilo que você vê no 3%, assim, o quanto que aquilo é injusto de várias formas. É injusto porque você acha que aquilo é justiça, cria uma ilusão de justiça, cria uma ilusão de mérito. As pessoas muitas vezes não percebem o quanto que aquilo é humilhante, desgastante e injusto, ou então aceitam aquilo como se fosse alguma coisa válida. Né? Isso tu tem na série. Uma força superior que você tem que submeter àquele processo. Ou então que essa seja a única lógica possível, né? Que assim para ascender socialmente, ou sei lá. Então, veja, por tudo isso eu achei a série muito interessante. Vale a pena assistir, sim. Ela não é perfeita. Outra coisa também que eu queria
Só para encerrar, assim, tem gente também que acha que só porque é nacional não pode e não deve ser criticado, porque aqui é difícil, porque aqui não sei o que, porque é difícil. Precisa incentivar. Não, eu acho, veja, eu entendo tudo isso também, acho. Mas acho que sim, se fosse ruim, se tiver. Tem coisas ruins na série. Claro, tem problemas, tem buracos. Mas é muito legal e eu fiquei bastante feliz em saber que eles, parece que eles anunciaram a segunda temporada. Sim. A segunda temporada já e vai ter. É legal. E a segunda temporada, já que você está aqui a quinta, você já passou pelo spoiler. Então. E aí a grande parada parece que vai ser da segunda temporada, vai ser ver como é que é o lado de lá que não aparece nessa primeira temporada. É isso aí, então é isso aí, espero que você assista o 3%, e se você assistir, deixa aí seu comentário falando o que você achou. É isso aí, até o próximo Fala Nerd.